E aí pessoal, beleza? Aqui é o Eric e hoje eu vou trazer para vocês o conteúdo sobre os monstros pêndulo. Eu aconselho a vocês a assistirem e compreenderem bem os outros conteúdos, porque isso interage um pouco com esses monstros aqui. Mas lembrando que qualquer dúvida vocês podem perguntar e me procurar, que eu vou estar sempre procurando ajudar vocês, tudo bem? E muito obrigado pela atenção e apoio de vocês em relação aos vídeos de Yu-Gi-Oh!, das lives e das postagens do Instagram. Muito obrigado. Prosseguindo aqui, eu separei alguns exemplos de monstros pêndulo, mas esses aqui são algumas variações que eu vou mostrar um pouco mais adiante, tudo bem? Começando com esse clássico aqui, que é o Odd Eyes Dragon, principal do protagonista Yuya na temporada do Arc V, e também é um dos primeiros a aparecer no anime. Aqui vocês já podem perceber a diferença do monstro pêndulo em relação ao monstro normal e o monstro de efeito padrão. Dentro dos monstros pêndulo temos aquelas variações que eu vou mostrar mais adiante. Temos os monstros pêndulo de efeito e temos os monstros pêndulos normais. Eles também acompanham a caixa de texto aqui e esses números nas laterais, como vocês podem ver. E onde se situa as cartas pêndulo no campo? Antigamente ficavam em zonas entre a zona de magia de campo e do extra deck aqui, e a outra entre o cemitério e o deck. Mas com a chegada dos monstros Link, esses aqui que vai ser o tema do próximo vídeo, algumas regras foram feitas aqui para equilibrar as coisas com os monstros pêndulos. Descendo a zona pêndulo aqui para Spell e Trap Zone, e as duas zonas pêndulos ficam nas extremidades das Spell e Trap, tudo bem? Uma coisa que a parte híbrida dos monstros pêndulo é predominante quando utilizamos a carta pêndulo aqui na zona pêndulo, tudo bem? Quando elas estão aqui, somente a sua parte híbrida é levada em conta, ou seja, somente vamos utilizar esses números nas laterais, que são as escalas pêndulo, e essa outra caixa de texto aqui, que é a caixa de efeito pêndulo. Então o monstro pêndulo ele tem as outras características de um monstro normal ou de efeito padrão, que é o nome, o nível, o atributo, a sua caixa de texto de efeito, se ele for um monstro de efeito, e uma parte da sua história, se for um monstro normal. Mas independente se ele for normal ou de efeito, o monstro pêndulo ele vai ter a sua escala e a sua caixa de texto pêndulo, tudo bem? Algumas vezes o monstro pêndulo pode ou não ter um efeito, mas sempre vai ter essa outra caixa de texto aqui, tudo bem? E quando o monstro pêndulo está na escala, ele pode ser utilizado tanto a sua escala quanto o seu efeito, se houver. Mas ele não funciona, a sua parte híbrida não funciona como uma magia padrão. Quando ativamos uma carta pêndulo, ela continua aqui, até que ela seja removida dessa área, tudo bem? Mas não há um limite de ativação de cartas pêndulo por turno. Então, se essa zona aqui estiver vazia, você vai poder ativar outras cartas pêndulo se conseguir, tudo bem? Como vocês puderam ver, aqui na carta pêndulo temos esses números, tanto dos dois lados aqui. Eles acabam sendo iguais porque é a mecânica do jogo. Até hoje não tem um monstro pêndulo com escalas diferentes dos dois lados. Então, tendo o exemplo dessa escala 4, a escala 4 vai ser tanto aqui quanto aqui. Pode parecer uma informação boba, mas algumas horas nos deparamos com essas dúvidas. Mas dentro dos monstros pêndulo temos escalas variadas, com números indo de 0 a 13, que são os números que vamos poder utilizar para invocação pêndulo, tudo bem? E por que tendo o 0 e o 13? Porque a invocação pêndulo funciona da seguinte forma.
Temos aqui a escala ajustada. Eu vou pegar um outro exemplo. Aqui, escala 0 e escala 12. Eu não tenho aqui a escala 13, mas posteriormente eu vou providenciar uma. Então, se tivermos aqui a escala 0 e a escala 12, os números entre o 0 e o 12 é de 1, 2, 3, até o 11, na verdade. E dentro desses números vamos poder invocar os monstros de forma especial da nossa mão. Então, tendo a escala 0 e 12, se na nossa mão tiver um monstro de nível 7, de nível 2 e de nível 5, vamos conseguir invocá-los de forma especial da nossa mão. Pode ser sim os três juntos, porque a invocação pêndulo é tudo de uma vez. Quando fazemos uma invocação pêndulo, é uma invocação só. Não é como se fosse 3 invocações de uma vez, é só uma. É tratada como uma, na verdade. Tudo bem? Mas, seguindo com essa mecânica, eu vou dar um outro exemplo para que fique mais claro a invocação pêndulo. Se tivermos aqui uma escala 3 no lugar dessa e quisermos invocar esse monstro de nível 2, não vamos conseguir, porque somente conseguimos fazer com sucesso a invocação pêndulo se os monstros na nossa mão estiver com um nível dentro da escala. Se ele for maior ou menor que a escala que estiver ajustada, não vamos conseguir invocá-lo. Ou seja, se eu tiver uma escala aqui 4, eu não vou conseguir invocar um monstro de nível 1, 2 ou 3. Vai ser só do 5 até o 11, que é dentro da escala 12 aqui. Tudo bem? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem colocar aí nos comentários. Beleza? E o que acontece quando um monstro pêndulo ele é destruído? Assim como a magia, quando ele está sendo tratado como uma magia, ele não é enviado para o cemitério, ele continua aqui até ser removido. Quando ele também está sendo aqui tratado como um monstro pêndulo, quando nesses dois casos aqui eles podem ser destruídos, eles vão ser enviados para o extra deck virado para cima. Mas por que isso? Porque entra dentro do conceito de pêndulo. O pêndulo ele vai e volta de um lugar ao outro seguindo seu caminho. Então isso se aplica aos monstros. Então é como se eles não morressem, eles continuassem seguindo seu caminho de um lado ao outro. Tudo bem? É mais ou menos assim. Eu tentei encontrar esse exemplo mais simples para explicar. E no geral é isso. Então, ele sendo tratado tanto como uma magia aqui na Pêndulo Zone, ou como um monstro na Main Monster Zone, quando ele é destruído ou por batalha, por efeitos, ele vai ser enviado aqui para o extra deck, virado para cima. E esse é o único caso em que o extra deck ele pode exceder o número de cartas que tem. Então, antes eu tinha explicado que só até 15 cartas podem estar no extra deck, podemos utilizar. Mas com os monstros pêndulo, essa regra é um pouco burlada, já que, vamos pegar aqui o exemplo. Eu tinha aqui 5 monstros pêndulo no meu campo, e os 5 foram destruídos. Então os 5 vão aqui para o extra deck virado para cima, excedendo essa regra das 15 cartas. E seguindo esse conselho de monstro pêndulo, com o conceito de monstro pêndulo, isso vai criar uma nova habilidade para eles, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente também. Mas voltando aqui à mecânica dos monstros pêndulo, suponhamos que eu tenho um monstro XYZ. Eu vou pegar um aqui do meu extra deck agora. Vamos supor que eu tenho esse. E eu vou desassociar uma matéria para ativar seu efeito. Nesse caso, o monstro pêndulo não vai ser enviado para o extra deck. Ele vai ser enviado para o cemitério, já que ele era uma matéria e ele não estava no campo. Ele estava sendo tratado como uma matéria para um monstro Exceed. Tudo bem? Outro caso. Se a minha carta pêndulo estiver no meu deck,
e tiver alguma carta que tem uma interação de enviar cartas do deck para o cemitério, então o monstro pêndulo também vai ser enviado para o meu cemitério, já que ele não estava no campo. Outra situação, o monstro pêndulo estava na minha mão e eu, por exemplo, estou fazendo uma fusão e um dos materiais está aqui na minha mão, que é esse monstro pêndulo. Ele vai ser enviado para o cemitério também, porque no caso ele não estava no campo. Assim sendo também com efeitos de cartas que interagem com o extra deck. Se aqui eu tenho esse monstro pêndulo aqui, ó, e tem uma carta que interage enviando ele para o cemitério, então o monstro pêndulo ele vai para o cemitério, já que ele não estava no campo. Ele não vai ir de um lugar e já voltar para o extra deck. Só nos casos de o monstro pêndulo estiver no campo como um monstro e ele for destruído, ele vai para o extra deck virado para cima. Ou ele estava aqui na zona pêndulo, foi destruído, e aí também ele vai para o extra deck virado para cima. Tudo bem? Nesses casos todos, o monstro não estava no campo, então ele vai ser enviado para o cemitério. Beleza? E o que acontece com os monstros pêndulos, já que eles podem se situar ali no extra deck? Quando temos uma escala pêndulo ajustada, aqui vou colocar a escala 0 e 12 de novo. E vamos supor que eu tenho um monstro aqui no meu extra deck virado para cima. Quando eu consigo fazer uma invocação pêndulo, meu monstro pêndulo que estiver no extra deck, ele vai poder ser invocado no meu campo. Só que não aqui, porque é um negócio que eu vou explicar um pouco depois, mas o que vocês precisam saber nesse vídeo é que o monstro pêndulo vindo do extra deck, ele vai ser colocado aqui na Extra Monster Zone. Tudo bem? Mas caso eu tenha um monstro Link, e isso eu já estou adiantando um pouquinho sobre os monstros Link, eu vou retomar no próximo vídeo, mas só para adiantar um pouco e explicar sobre os monstros pêndulo. Se eu tiver um monstro Link com duas setas aqui apontando para esses dois lados, que nem tá aqui, ó, eu vou poder ter a oportunidade de invocar monstros pêndulo do meu extra deck, não sendo um só ali na Extra Monster Zone, que no caso ali na Extra Monster Zone só pode vir um monstro. Mas se eu tiver as setas Links apontando para esses dois lados, então eu vou poder invocar monstros pêndulo aqui também, porque as setas Link me permitem invocar outros monstros Link e outros monstros pêndulo do meu extra deck. Tudo bem? Agora, uma outra situação é quando eu tenho monstros pêndulo na minha mão e monstros pêndulo ali no meu extra deck. É como eu expliquei agora. Se eu não tiver monstro Link, então o monstro pêndulo ele vai ser invocado na Extra Monster Zone, porque assim é a mecânica dos monstros pêndulo e monstro Link. Lembrando que o monstro Link eu vou retomar no próximo vídeo. Então temos aqui a escala pêndulo e eu consigo invocar monstros pêndulo tanto da minha mão, e eu tenho ali uma zona que pode invocar um monstro pêndulo do meu extra deck. As escalas estão ajustadas, 0 e 12. Os números dentre o 0 e o 12 eu vou poder fazer a invocação pêndulo tanto da minha mão quanto do extra deck nas zonas que eu conseguir invocar esse monstro. Então vamos lá, invocação pêndulo de um monstro nível 5, nível 4, nível 2, nível 7 e mais um nível 7 vindo do meu extra deck. E como ele está vindo do extra deck, ele vem aqui em cima. Tudo bem? Em geral, esse é o básico dos monstros pêndulo. Pelo menos os de efeito e os normais. Agora passando para outra lição, que é sobre as variações de monstro pêndulo, sendo eles de fusão, sincro e exceed. Os que eu separei são esses. Não é muito difícil de entender também essas variações.
mas vocês precisam estar atentos aos detalhes apresentados até agora. Essas variações eles vão estar no Extra Deck, obviamente, porque ainda são monstros de fusão, Synchro e Exceed. Mas eles vão ser usados da seguinte forma: vão estar aqui no meu Extra Deck, normal, como outros monstros de fusão, Synchro e Exceed. Mas o diferencial deles é que depois de utilizar o método tradicional dessas 3 invocações, como eu estou utilizando uma carta fusão, estou fazendo a fusão com os materiais da minha mão, mando eles para o cemitério e invoco o meu monstro Pêndulo Fusão. Como ele é um monstro fusão, ele vai poder ser invocado aqui normalmente. Mas e a parte pêndulo dele, como é que eu vou utilizar? Cada monstro variação pêndulo, sendo de fusão, Synchro ou Exceed, ele vai ter um efeito próprio que o coloque na escala pêndulo. Ou seja, eu fiz a minha fusão pêndulo e ela estava aqui, mas foi destruída. Então, assim que ela é destruída, o efeito dele se ativa. Podemos ativar, na verdade, e colocá-lo na escala pêndulo. Sendo isso tanto para fusão, Synchro ou Exceed. Tudo bem? E o que acontece quando ele é destruído aqui também? Aí sim, ele vai ser colocado no Extra Deck de volta, mas com a face virada para cima. E aí, o que podemos fazer quanto a isso? Eu teria que fazer uma fusão de novo? Não. Os monstros variações pêndulo, com essas outras invocações, em seus efeitos também é descrito que se ele estava virado para cima e você pode fazer uma invocação pêndulo de monstros nível 10, que é o nível desse, então eu posso fazer a invocação dele, pêndulo virada para cima, trazendo ele do meu Extra Deck aqui pro campo. Se eu tiver um monstro Link, ele vai poder vir para cá, né? Como eu tinha mostrado, seta Link vai me permitir isso, mas se eu não tiver, ele vem aqui em cima, tudo bem? Isso vai funcionar tanto para o monstro pêndulo fusão, Synchro ou Exceed. Você só vai precisar primeiro fazer o método de invocação tradicional do Synchro, fusão ou Exceed, e depois que ele estiver no campo, mas foi destruído, o efeito dele te permite colocar ele na escala pêndulo. Tudo bem? E o que acontece quando o monstro pêndulo é destruído, tanto na zona de pêndulo ou na zona de monstro? Diferentemente das outras cartas padrões de monstro, a carta pêndulo não vai para o cemitério. Na verdade, vai para o Extra Deck virado com a face para cima. E esse é um dos únicos casos onde, se várias cartas pêndulos forem destruídas no campo, elas vão para o Extra Deck e burlam a regra de ter só 15 cartas no Extra Deck. Tudo bem? E isso garante aos monstros pêndulo uma nova habilidade, que eu vou retomar já de novo daqui a pouco. Mas há casos também onde as cartas pêndulos são enviadas para o cemitério, mas nesses casos elas tecnicamente não estão no campo. O primeiro caso seria de um monstro Exceed, que tiver as matérias pêndulo. Quer dizer, as matérias com monstros pêndulo. Esse aí, no caso, se eu fosse ativar o efeito dele e desassociar uma matéria que fosse um monstro pêndulo, aí sim ele iria para o cemitério. Porque na verdade ele não está no campo, ele está sendo tratado como uma matéria Exceed. Em casos de eu ter uma carta na mão e uma magia que eu estiver ativando requisitar que eu descarte uma carta da minha mão, eu posso descartar o monstro pêndulo e aí sim ele também vai para o cemitério, que ele não estava na minha mão, quer dizer, ele não estava no campo, ele estava na minha mão. Cartas que mandem outras cartas do deck para o cemitério. Se eu enviar um monstro pêndulo, ele também vai para o cemitério. Ou cartas que enviem outras cartas do meu Extra Deck para o cemitério. Como, por exemplo, se eu fosse enviar essa fusão aqui, que é uma fusão pêndulo, uma variação, enviaria do meu Extra Deck para o cemitério. Tudo bem? Nesses casos, as cartas pêndulo não estariam no campo e seriam enviadas para o cemitério.
beleza? E como é que seria essa nova habilidade de monstros pêndulo que eu comentei agora há pouco? Se no caso o meu monstro pêndulo estiver aqui ou uma outra carta pêndulo estiver ali e ela for destruída, ela vai ser enviada para o extra deck com a face para cima. E se eu tiver as escalas ajustadas, eu vou poder invocar esse monstro pêndulo do meu extra deck na Extra Monster Zone que eu comentei nos primeiros vídeos aqui em cima. E no caso, a Extra Monster Zone, se for um monstro pêndulo e monstro Link, que é esse aqui, que vai ser o tema do próximo vídeo, só pode vir um. Na verdade, qualquer monstro aqui na Extra Monster Zone só pode vir um. Na Main Monster Zone, que é essa aqui de baixo, pode vir até 5 monstros. Mas os monstros pêndulos e monstro Link só podem vir e ser colocados ali na Extra Monster Zone, beleza? Em que casos eu poderia colocar monstros pêndulos a mais do meu extra deck no campo? Se eu tiver um Link, como por exemplo esse, que tem 2 setas, essas setas, para onde estiver apontando, me permite invocar outros monstros do meu extra deck, que sejam Link ou pêndulo, na seta que estiver apontando. Ou seja, se eu tiver um monstro Link aqui, as 2 setas que estão apontando para cá e para cá, me permitem invocar outro monstro pêndulo ou Link nessa seta. Tudo bem? E isso do monstro pêndulo vindo do extra deck também pode ser feito dentro da invocação pêndulo de monstros pêndulo que estejam vindo da minha mão. Ou seja, se eu tiver ali a escala 0 e 12, e eu tiver esses 2 monstros que estão na minha mão, e esse monstro de nível 7 que também entra nas escalas pêndulo, eu posso invocar esses 2 da minha mão e invocar esse ali na Extra Monster Zone. Ou se o monstro Link estiver ali, posso invocar ele aqui. Tudo bem? Essa parte das setas Links eu vou retomar no próximo vídeo. Tudo bem? Uma outra coisa que eu tinha esquecido de falar na metade do vídeo é que há a possibilidade de um monstro Exceed ele ganhar nível. E isso já entra um pouco nas variações, porque a primeira que eu vou mostrar é essa aqui, um Exceed Pêndulo. Também temos o Synchro Pêndulo e uma Fusão Pêndulo. Eu separei esses exemplos porque são, para mim, os meus preferidos de variações de monstro do extra deck com pêndulo. Tudo bem? E no caso, esse monstro pêndulo em específico, ele consegue dar nível a um monstro Exceed. E isso está na caixa de texto pêndulo dele. Quando ele estiver ativado, eu posso utilizar seu efeito pêndulo para dar nível ao meu monstro Exceed. E assim invocar um outro monstro Exceed que necessite de um monstro Exceed com nível. Que no caso pode acabar sendo esse, beleza? E aí no caso, se eu tiver esse monstro Exceed no campo e um outro monstro de nível 7, ao utilizar o efeito pêndulo desse, posso dar nível a esse, transformando o rank dele 7 em nível 7, utilizar os dois e fazer a invocação Exceed desse monstro Exceed Pêndulo. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários que eu vou estar sempre ajudando, beleza? E qual que é o segredo dessas variações de monstros do extra deck com o pêndulo? Os métodos tradicionais de invocação vão continuar o mesmo. A fusão do Synchro e do Exceed, você pode fazer eles normalmente. Tem esse plus aqui que eu acabei de ensinar vocês, ele é exclusivo dessa carta, de pelo menos mais uma, que vai aparecer aí na tela. E o que acontece, como é que eu posso utilizar essa parte híbrida de pêndulo desses monstros Fusão, Synchro e Exceed, já que eles não vão estar na nossa mão? Esses monstros do extra deck nos permitem colocá-los na escala pêndulo se eles forem destruídos por algum tipo de efeito de carta quando estiverem no campo. Ou seja, se eu tiver cada um desses e esse aqui for destruído, o efeito dele me permite colocá-lo na escala pêndulo. Ou seja,
Se eu tiver uma escala já ativada, eu posso tirar essa escala e colocar ele. Isso serve para outros monstros de variações pêndulo do Extra Deck. Cada um vai ser composto com um efeito bem parecido com esse, beleza? E o que acontece a mais? Tem uma outra informação bem importante para falar sobre eles. Se eles forem colocados na escala pêndulo ou já estiverem ali e forem destruídos, ou você pode colocar na escala pêndulo pelo seu próprio efeito, ou ele vai para o Extra Deck. Ou seja, esse aqui que estava ali, ele também pode vir direto para cá, se você assim desejar e não utilizar seu efeito. E se eu tiver a escala pêndulo ajustada, vamos colocar aqui 0 e 12 de novo. Dentre esses números vai ter o número 10. E assim eu vou conseguir fazer a invocação pêndulo de monstros de nível 10. No caso, esse aqui está dentro da escala. Ou seja, eu vou poder invocar por invocação pêndulo ele. E assim sucessivamente com outros monstros. Beleza? Então, recapitulando. Monstros pêndulos são híbridos de monstro e magia, podendo ter monstro pêndulo de efeito e monstro pêndulo normal. A diferença é que vai haver a sua parte híbrida de magia, as escalas pêndulos, que são esses números aqui na extremidade, e a caixa de texto pêndulo. No monstro pêndulo normal e de efeito, vai sempre acompanhar com a segunda caixa de texto, né, como já vimos nos outros monstros. No monstro normal vai ter parte de sua história e às vezes pode ter um efeito na sua caixa de texto pêndulo. Assim como o monstro pêndulo de efeito. Normalmente há efeitos, mas em alguns casos a caixa de texto pêndulo e um monstro de pêndulo de efeito não há efeito. É raro, mas acontece. As escalas pêndulos são localizadas nas extremidades da zona de magia e armadilha. E quando ativamos uma carta pêndulo, ela permanece aqui até que alguma interação faça com que ela seja removida do campo ou destruída. E quando ativamos a escala pêndulo, ela não só permanece aqui, mas podendo ser a sua permanência quando utilizamos seu efeito ou não. Então ela não funciona como uma carta de magia normal, tudo bem? Lembrando que quando o monstro, quer dizer, a carta pêndulo estiver ativada aqui na zona de Spell e Trap, a sua parte predominante é a parte de magia, beleza? E quando a carta pêndulo estiver na zona de monstros, a parte predominante é a parte de monstro. Então, na zona pêndulo, o que vai acontecer? Vamos poder utilizar sua escala e sua caixa de texto pêndulo. Essas duas aqui, beleza? Os números variam de 0 a 13, que 0 seria para que pudéssemos iniciar uma invocação pêndulo com nível 1, e a escala 13 para que possamos invocar um monstro até de nível 12, que é o máximo visto aqui no jogo. No caso, eu não tenho a escala 13, então eu coloquei aqui a escala 12 que eu tenho, para pôr de exemplo. Então, os números dentre 0 e 12, que seria no caso 1 até o 11, eu vou poder fazer a invocação especial, quer dizer, a invocação pêndulo do meu monstro aqui, beleza? Aqui eu peguei alguns exemplos, sendo o monstro de nível 5, 2 e 7. Nesse caso, com a escala 0 e 12, eu vou poder invocar monstros de quaisquer níveis dentre esses números. Quando uma escala pêndulo está ativada, não há, na verdade, um número limitante de vezes que podemos ativar outra carta pêndulo. O único fator é que devemos ter pelo menos uma zona pêndulo com espaço para que possamos ativar outra carta pêndulo aqui, tudo bem? Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Muito obrigado pelo apoio de vocês e pela atenção. E até o próximo vídeo. Falou!